Boa tarde a todos. Então, estamos iniciando mais uma reunião da Unifesp. Hoje, então, a nossa profissional de educação física, Adriana, vai fazer a apresentação sobre osteosarcopenia. Adri, por gentileza. Obrigada, boa tarde a todos. Eu sou Adriana Conholato, sou educadora física, sou mestre em reabilitação, tenho uma formação em dança que também ajuda sobre alguns aspectos aí, principalmente desse tema que eu vou abordar hoje. Esse tema que eu vou falar sobre osteosarcopenia foi apresentado como caso clínico no CIEX. Eu fiz algumas outras considerações e vou falar aqui um pouco e gostaria que vocês fossem mesmo argumentando e no final a gente abre para discussões e perguntas, porque realmente o objetivo é a vida como ela é, né? Então, um caso clínico bem comum que a gente vê em consultório, que a gente vê em academia, que a gente tem no nosso dia a dia dos nossos pacientes. O meu conflito de interesse maior, eu sou educadora física, então eu vivo do movimento. Lógico que eu vou colocar ele como uma coisa muito importante, mas não só ele, mas estudos e todos os guidelines e consensos também apontam para essa importância que ele tem. Como ponto de partida, eu trouxe aqui o Consenso Europeu de Sarcopenia, que nos dá uma boa diretriz de como partir para uma avaliação desse paciente, tanto no consultório, quanto na academia, como personal com seu cliente, né, particular. Eu acho que até certo ponto desse organograma, qualquer profissional da saúde que tenha familiaridade com o termo, com as considerações e com algumas ferramentas de triagem, consegue colocar isso em prática. Então, não é nada do outro mundo, né? Uma ferramenta bastante simples que o próprio consenso preconiza é um questionário, e a gente vai agora seguindo esses passos aí. Então, a triagem se faz com uma ferramenta clínica. Uma das ferramentas mais comuns é o questionário do SARC-F, que ele tem 5 perguntas, logo mais eu vou esmiuçar ele, que ele vai dar essa nuance aí de como é que tá, como é que o paciente se comporta no dia a dia dele, se ele cai muito, se ele carrega peso, se ele se desloca sozinho, que a gente já tem uma noção de como que é a rotina desse paciente, se tem alguma suspeita. Se tem alguma suspeita dessa sarcopenia, dessa fragilidade muscular, eu vou indicar ele para uma avaliação propriamente dita muscular. Se não, daqui a um ano eu vou repetir esse questionário para ver se continua do mesmo jeito ou se teve alguma alteração. Se ele foi para avaliação, ele vai fazer um teste de força de aperto de mão, que é o famoso hand grip, ou dinamômetro, né? Ou os testes que a gente usa também bastante em consultório, na academia, é possível ser usado, não é tão explorado nas academias e nos centros fitness, mas poderia, basta o profissional ter um pouquinho de treino que ele consegue aplicar, é o teste de sentar e levantar, e o teste da velocidade de marcha. Esse teste também eu vou esmiuçar, mas ele tem alguns parâmetros, ele é um teste que não requer nenhum equipamento oneroso para se aplicar, ele só requer um pouquinho de prática do profissional, que ele tenha vivenciado umas 2, 3 vezes, ele já consegue aplicar. E, de novo, se der dentro dos parâmetros da normalidade, daqui a um ano ele é repetido. Se ele for abaixo dos parâmetros da normalidade, aí o paciente é indicado para uma avaliação da qualidade muscular, da quantidade desse músculo. Aí sim, precisa de um pouco mais de refinamento, de um profissional mais treinado, de equipamentos mais caros, que nem sempre estão à mão de um centro fitness ou até mesmo de um consultório, né? Mas a gente já tem até algumas farmácias que hoje fazem a bioimpedância, que é um teste de quantidade muscular,
então a gente até consegue ter um pouco mais de acesso a isso. O DEXA, a tomografia e a ressonância não, são testes, são avaliações mais específicas que exigem um conhecimento técnico, um maquinário, então isso vai ser realmente indicado por um profissional mais específico, normalmente um endocrinologista, um nutrólogo, um geriatra, que vão indicar esses testes ou acompanhar. Uma vez esses testes, tanto de força muscular, né, da qualidade muscular, quanto da quantidade muscular, eles começam a apresentar índices abaixo do esperado, é confirmada a sarcopenia. E aí parte-se para o tratamento, né? O tratamento vai envolver performance física de qualidade e quantidade, e, em alguns casos, medicamentos, se o paciente tem baixa ingesta ou baixa absorção do que ele ingere, enfim, aí é um profissional que vai avaliar. O ideal para esse tratamento é que seja acompanhado por uma equipe inter ou transdisciplinar, que tenha um médico especialista, um endocrinologista, um fisiatra, um geriatra, um nutrólogo, uma nutricionista, um professor de educação física e, no melhor dos mundos, que a gente preconiza, é que tenha também um apoio psicológico, porque muitas vezes tem algum trauma, algum receio, ou a própria família, se é o caso do idoso, começa a cercear muito o idoso e também pode ter algum aspecto psicológico envolvendo tudo isso. Então, o ideal é que tenha realmente vários profissionais da saúde com esse olhar. Quando a gente fala do hand grip, que é a força de preensão, né, ou dinamômetro, a gente é bastante comum nos consultórios, se não me engano, para renovação de carta também em São Paulo está se fazendo esse teste, mas é muito importante que a gente use a tabela correta para o score da idade. Essa é uma tabela, por exemplo, para indivíduos de 25 a 45 anos. Então, o score aí fica no lado dominante dos homens e o lado não dominante dos homens, ele fica entre... O lado dominante fica entre 43,2 a 45,8. O lado não dominante fica de 41,6, de 39,6 a 43,8. Então, uma faixa aí que a gente tem que utilizar. O lado dominante das mulheres fica de 27 a 32,4, e o lado não dominante vai de 25,6 a 29,1. Quando a gente vai olhar para a população mais velha, o índice é diferente, é muito importante que a gente coloque o que a gente avaliou dentro desses índices, né? Então, o caso que eu vou trazer é um homem de 82 anos, então ele caberia nesse score aí de 21,9. E, diante disso tudo, a gente já tem a sarcopenia como uma doença realmente instituída, ela tem um CID, ela tem que ser atendida, ela tem que ser olhada com esse cuidado, porque ela tem vários acometimentos, ela vai trazer alguns danos, tanto à saúde humana quanto ao lado financeiro, pensando em saúde pública ou no convênio, ou até no lado financeiro de uma família, né? Então, em termos de saúde, ela aumenta o risco de quedas e fraturas, ela prejudica bastante a capacidade de realizar as atividades de vida diária, ela vem trazendo com ela outras doenças, porque se o músculo em quantidade e em qualidade ideal, ele vai também deixar de estimular outros sistemas do corpo, né? Por exemplo, problemas cardíacos, problemas respiratórios e até comprometimento cognitivo também vem associado a essa qualidade e quantidade muscular.
Leva a distúrbios de mobilidade, isso é muito ruim, podendo trazer problemas articulares, entre outros. Com isso, diminui a qualidade de vida e, a longo prazo, ele exige um cuidado muito intenso, podendo levar até a morte desse indivíduo. Em termos financeiros, ela é muito custosa, né? É uma doença custosa, porque dentro do sistema de saúde, como eu disse, ela requer vários profissionais que olhem para ela, aumenta o risco de hospitalização, e quando hospitalizado, aumenta muito o custo desse indivíduo hospitalizado. Bom, eu vou trazer aqui um caso clínico que é um paciente masculino com 82 anos, 1,63 m, com 77,500 gramas de peso. Então, o IMC dele é um IMC bom, né? Ele não é um indivíduo com sobrepeso. A distribuição dele também é ok, embora a gente não tenha a bioimpedância dele. Ele é um indivíduo que tem uma massa muscular bem distribuída, mas em 2024 ele começou a chamar a atenção da família e dos conhecidos, porque ele é um sujeito ativo, com 82 anos ele dirige, ele tem uma vida social bastante intensa, e em 2024 ele começou a relatar um cansaço extremo, que ele não conseguia mais cumprir o que ele fazia socialmente. Então ele gosta de dançar, ele faz coral, ele tem algumas atividades na comunidade social dele que ele participa ou coordena. Em 2024, a família me procurou dizendo que ele estava com cansaço extremo. Como eu sou professora de educação física, eu trabalho com programas especializados para a população que tenha essa característica, eles me procuraram. E aí a gente começou a perceber que, embora ele tendo uma vida ativa, ele não tinha um programa de exercício focado para esse ganho e manutenção de massa muscular e de função da musculatura. Associado à sarcopenia, foi detectado também osteopenia no fêmur e no rádio. Associado a esse quadro de osteosarcopenia, ele tem pressão alta e diabetes, os dois controlados e medicados. Então, eu fiz o teste, os testes clínicos, né, que eram cabíveis a mim. Então, o teste de sentar e levantar em 30 segundos, ele conseguiu fazer 9 vezes, isso caracteriza a dependência física. O TUG, que é o levantar, andar por 3 metros e voltar a sentar, ele conseguiu em 16 segundos, que também caracteriza o idoso frágil. O teste de Flamingo, que é um teste de equilíbrio, ele conseguiu 10 segundos, não é um índice muito ruim, mas depois, na outra avaliação, vocês vão ver que ele melhorou, assim, absurdamente. E a circunferência da panturrilha, que também é um preconizador de sarcopenia. Então, o índice que foi anotado indicava risco de queda para esse indivíduo. Aqui estão os parâmetros do TUG, né, que é esse teste de levantar, andar e voltar a sentar. Então, até 10 segundos o desempenho é normal para adultos saudáveis, tem baixo risco de queda. De 11 a 20 segundos é o normal para idoso frágil, com debilidade, mas que se mantém independente na maioria das atividades diárias, tem baixo risco de queda também. Entre 21 e 29 segundos, a avaliação funcional é obrigatória, porque já tem um indício aí de uma possível queda, então tem um risco moderado, e é importante a gente fazer outro tipo de avaliação para corroborar com esse diagnóstico possível aí de sarcopenia. Igual ou maior a 30 segundos, a avaliação funcional é obrigatória, indicando abordagem específica para prevenção de risco de queda, porque tem um alto indício aí de queda. O teste Flamingo
Ele é adaptado a idosos, né? Então, ele é um teste onde se eleva uma perna e tem esses parâmetros aí, entre 18, de acordo com a idade, né? Para a idade dele, acima de 80 anos, um pouco mais de 5 segundos. Então, como eu falei, ele teve um parâmetro bom, mas depois ele melhorou absurdamente diante do que a gente viu na reavaliação. O questionário de SARC-F, na avaliação que a gente fez em 2024, ele apresentou um score 5, né? O score 5, ele é preditivo de sarcopenia e as questões, qual a dificuldade para levantar e carregar 5 quilos, ele colocou alguma, o quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo, alguma, o quanto de dificuldade você tem para levantar de uma cadeira, de uma cama ou de uma cadeira, também alguma, o quanto de dificuldade você tem para subir o lance de escada de 10 degraus, também tinha alguma, quantas vezes ele caiu no último ano. Ele tinha tido 2 quedas naquele último ano. E o lado direito aí da tela, vocês veem a tabela, né, do questionário para a gente finalizar aí e ter o score. No caso dele foi 5, então ele tinha mesmo já a sarcopenia ali em evidência. O SARC-F tem diferentes pontos de corte, já foram propostos na literatura a fim de otimizar a acurácia da avaliação, e ele é um indício forte do risco de sarcopenia também. A circunferência da panturrilha em idosos é um parâmetro de avaliação do estado nutricional, principalmente da massa muscular. Por isso também a importância daquela equipe, né, inter e transdisciplinar. Bom, esse é o indício da sarcopenia dele, tanto no fêmur quanto no rádio, ele apresentava a sarcopenia em 2024. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer em 2025 ainda, mas ele vai fazer para comparar. Em termos de atividade física, então, ele passou a fazer pilates 2 vezes por semana, 50 minutos cada sessão, dança 1 vez por semana, que ele já fazia durante 1 hora, musculação 2 vezes por semana, 1 hora cada sessão, e exercícios físicos dentro dessa programação toda, né? Então, como é que ele já era um indivíduo ativo? Então, a gente periodizou a vida dele em termos de atividades físicas, porque uma coisa também que a gente viu que era importante é que alguns dias ele tinha que ter a folga, ele tinha que ter o descanso para esse corpo ter uma resposta a todos os estímulos que estavam sendo propostos, né? Estímulos específicos e não específicos. Então, segunda e sábado pela manhã, ele passou a fazer pilates, terça, quinta e domingo ele folgava, quarta e sexta pela manhã ele fazia musculação, e quarta à tarde ele fazia dança. Fora isso, como eu já disse, ele tinha uma vida intensa, ele dirige, ele gosta muito de ir para o teatro, ele faz coral, então folga para ele não era ficar em casa assistindo algum stream, era fazer algumas coisas que não exatamente exercício físico, né? O treino que foi proposto para ele diante do diagnóstico de osteosarcopenia foi o seguinte: agachamento, a gente procurou usar cargas leves e o próprio peso corporal, né, para não ter nenhuma lesão. Então, o exercício de agachamento, de sentar e levantar, que trabalhava prioritariamente o quadríceps, pensando no uso mesmo que ele faz disso, né? 3 séries de 10 a 12 repetições, usando o próprio peso corporal. Elevação de calcanhares, alternar em pé e sentado, que trabalhava principalmente o músculo da panturrilha, 2 séries de 10 a 12 repetições, usando o próprio peso corporal. Flexão de joelho para trás,
onde a gente enfatizava os isquiotibiais, 2 séries de 8 a 10 repetições, com fita elástica, uma tensão média. As fitas elásticas, aquelas que são usadas bastante na fisioterapia, normalmente elas têm as tensões determinadas, né? As mais claras são tensões mais leves, as mais escuras vão aumentando a tensão, a preta, a roxa são a tensão máxima. Então, a gente usava aí uma fita cor-de-rosa, uma fita mais para o lilás, que era uma tensão média. Extensão do joelho para frente, que também enfatizava o quadríceps, 2 repetições de 8 a 10, 2 séries de 8 a 10 repetições com a fita elástica média, nada com o TRX. TRX é aquela fita que pendura em algum equipamento ou no teto, onde a gente visava romboides e trapézios, 2 séries, 8 repetições, 8 a 10 repetições também com peso corporal, flexão de braço com a fita suspensa também, que é o TRX, a gente visava peitoral, 2 séries com 8 a 10 repetições, também com peso corporal, supino a barra, onde ele fazia em decúbito, né, deltoide anterior, era o principal aí, 2 séries de 12 repetições, a barra era a própria carga, rosca direta, onde a gente enfatizava o bíceps braquial, 2 séries, 12 repetições, 2 quilos, flexão de cotovelo com o braço acima da cabeça, onde a gente enfatizava o tríceps, 2 séries de 12 repetições com 2 quilos. Sentado, inclinação do tronco a 120 graus, para trás em isometria, onde a gente enfatizava o reto abdominal. 6 séries de 10 segundos, porque era isometria, né? E o peso era o próprio peso corporal. De aeróbio, a gente também procurava estimular, embora a família também estimulava, saíam caminhar com ele e tal, mas dentro do programa de exercício, ele fazia uma série de 20 minutos de bicicleta sem carga. Esteira, ele fazia 15 minutos na velocidade de 5 a 6 como speed. E aí, nós repetimos, né, depois mais ou menos de um ano, né, ele veio com esse diagnóstico em fevereiro de 2024, em março de 2025, nós repetimos os testes clínicos principalmente. Então, o teste de sentar e levantar, ele passou de 9 para 13 vezes, o TUG, ele passou de 16 para 8 segundos e 33. O Flamingo, né, que ele já não estava ruim, o equilíbrio dele não estava tão ruim pelo score da idade, mas foi, assim, surpreendente, né? Nem alguns professores conseguiram fazer esses 31 segundos aí que ele conseguiu. A circunferência da panturrilha também teve uma boa melhoria significativa, né? Levando em conta que em 2025 ele chegou para fazer o teste e relatou que ele já tinha feito compras antes de ir para o teste e ajudado a companheira dele nas tarefas domésticas. Então, mais do que o teste, ele estava restabelecendo realmente as atividades de vida diária dele. Isso foi muito importante. O questionário do SARC-F, ele também teve um ótimo resultado, né? Nenhuma dificuldade foi apresentada e, nesse período, nenhuma queda foi constatada. Então, esse foi um caso bastante... esse, né, senhor de 82 anos, foi um caso bastante feliz no resultado. Nós não temos ainda o comparativo dele do histórico do DEXA, né, ou da densitometria óssea, mas a gente sabe que ele melhorou muito a qualidade de vida dele e a quantidade de músculo também. Uma coisa bastante importante é que ele tem um acompanhamento de uma nutricionista e ela avaliou bastante, procurou adequar a vida, o estilo de vida dele, a alimentação dele, né? Mas uma coisa que ela relatou para a gente, que fazia o programa de exercício, é que ele ingeria pouca proteína. Então, ela sugeriu e ele
teve algumas resistências, mas ele acabou aderindo, né, a um suplemento para ele absorver melhor e ingerir mais proteína. Isso também corroborou com todo esse sucesso aí em termos do exercício físico. E ele é um paciente até que tranquilo, porque ele, apesar de idoso, ele é uma pessoa ativa, ele gosta muito do movimento, ele gosta da vida em movimento, né? Então não foi tão complicado chegar num programa de exercício até intenso. Mas aí eu trouxe um outro caso aqui para a gente discutir mesmo, para fazer uma provocação, porque vocês viram que ele é um caso que foi tratado tanto com pilates quanto com musculação, porque o médico dele queria muito que fizesse musculação, mas ele não gosta de musculação. Mas ele foi fazer. Ele gosta mais do pilates, ele gosta de dançar, ele gosta de cantar, ele gosta de outras coisas. Mas ele foi seguir o que o médico falou. Mas ele intercalou com o pilates, então ele acabou fazendo quase 4, 5 vezes por semana de exercício, né? Mas ok, esse foi um caso muito feliz. Agora eu trouxe um outro caso aqui de uma paciente que é do sexo feminino, 63 anos, não tinha sarcopenia, também não tinha nenhuma perda óssea. Mas eu acho interessante esse caso, e é para provocar um pouco a gente, né? Porque o caso 1, que é um homem de 82 anos, ele é o melhor dos mundos, ele é uma pessoa que aderiu, que mesmo não gostando da musculação, ele foi fazer. Mas essa outra paciente, ela estava entrando na menopausa, ela estava apresentando já diabetes, ela teve um câncer no colo do útero, né, com uma esterectomia de útero e ovário, ela estava com bastante debilidade física, assim, ela relatava muita fadiga e dores articulares na coluna, dor no joelho. Aí ela brincava, eu estou na idade do condor, porque tudo doía. E aí, o médico também indicou para ela musculação. Ela tentou fazer, mas não teve sucesso. Segundo ela, não é o estilo de exercício que ela gosta. Então, ela não aderiu. E aí, ela começou a fazer sessões de pilates em grupo, não eram sessões de fisioterapia. E com isso, eu trouxe esse gráfico aqui, durante esse tempo, mesmo passando pela pandemia, que na pandemia ela fazia online o pilates, mesmo passando pela pandemia, com o pilates, ela manteve a massa magra dela e até subiu um pouquinho a massa magra dela. Então, é uma provocação para a gente realmente pensar que muitas vezes a gente segue os guidelines, a gente segue as indicações que trazem a musculação como primordial. E é isso mesmo, porque já tem comprovação científica que é o melhor exercício para ganho de massa muscular e estímulo de massa óssea. Mas nem tudo é um mar de rosas, né? Porque aí você vai lidar com o ser humano, que tem um aspecto psicológico, aspecto social, aspecto socioeconômico e etc. E nem todo mundo adere à musculação por N motivos. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos que tentar oferecer outras possibilidades. Então, justamente esse caso, embora não seja um caso de osteosarcopenia, eu acho que é um caso interessante para a gente partir para uma discussão e poder ter essa condição de oferecer outras possibilidades para os nossos pacientes. Bom, eu finalizo aqui, agradeço todo o meu time aí, né, onde a gente troca muitos saberes, reconheço que não é em qualquer situação, nem em qualquer lugar que tenha um time para se trabalhar com esses pacientes, então isso faz total diferença. Mas mesmo que você não tenha um time desse, você pode fazer algumas parcerias, né? Às vezes a Nutri, como eu fiz com esse paciente. Ele não é atendido no ambulatório, mas
enfim, a gente procurei a nutricionista, procurei o endocrinologista, procurei o geriatra, e a gente criou ali uma rede de comunicações para tentar, a família também contribuiu muito para isso, para tentar ajudar ele aí da melhor forma. Deixo aqui os meus contatos, e eu acho que a gente pode abrir agora para uma conversa mais informal. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Adri. Oi. Parabéns pela sua aula. Eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma observação. Eu achei muito interessante essa última pessoa que, essa senhora, né, que você falou rapidamente, que de 2019 a 2025, quer dizer, foi um intervalo bem grande, numa faixa etária que a gente sabe que é sensível, né, essa perda de massa muscular, ela conseguiu ter esse aumento e ela manteve, em algum momento ela aumentou um pouquinho o percentual de gordura, mas depois baixou o percentual de gordura e dentro do que é o adequado para a faixa etária dela, né? Sim. Então, apesar de de ter remado contra a maré, né, ela não gostar da musculação, ela ter ali algumas ressalvas, eu achei que foi um bom resultado, né, em relação a essa prática do Pilates. Por isso que eu quis trazer e levei também para o CIEX essa provocação, porque muitas vezes, e o que aconteceu no caso dessa paciente ela trocou várias vezes de médico, porque ela chegava para o médico e falava, eu não consigo, eu já fiz inscrição na musculação, mas eu não gosto, eu começo a faltar porque chove, faltar porque faz calor demais, faltar porque eu estou com preguiça, e aí eu não tenho a constância do exercício. E aí o médico falava, você não vai, então não vai adiantar, o tratamento não vai para frente. E a gente não, como profissional da saúde, acho que você não pode fechar uma porta, né? Não gosta de uma coisa, vamos tentando outra, né? A resistência que ela tinha nutricionista também era bem importante, aí ela entendeu, principalmente depois que ela teve esse aumento da gordura, né, numa fase ali, ela entendeu que ela tem que ter alguém para indicar, porque ela falava, eu já como saudável, come saudável, mas não comia no horário certo, a quantidade certa. Então, esse mito do comer bem também foi muito importante a nutricionista como coadjuvante aí dela, né, do papel dela, mas foi muito importante, acabou fazendo a diferença, porque ela entendeu que, ok, eu como saudável, mas eu comi errado, nas horas erradas, a quantidade, etc. E depois eu queria só que você me enviasse por WhatsApp mesmo, né? Eu não sabia, eu não sei, né, qual que é a posição desse teste do flamingo. Eu imagino, né, pelo conhecimento do animal. Eu joguei no Google, apareceram dois tipos de imagem. Eu fiquei na dúvida de qual que seria, como que é a posição correta desse Então, teste. para idoso, é aquele que eu pus na lâmina mesmo, mas eu passo até. Para idoso, ele é só aquele que eu pus aqui na lâmina, na aula, que é elevar uma perna e fazer a posição do flamingo, do pássaro lá, do flamingo. Mas o teste original, ele é em cima de uma ripa, como se fosse uma ripa de madeira, que a pessoa fica ali equilibrando. Esse é o teste original. Mas a gente adapta para idoso, até porque um idoso com osteosarcopenia, meu Deus, a última coisa que eu quero é que ele caia, né, e num teste e tenha um risco de queda. Então, a gente faz essa adaptação, a gente usa isso no Prado bastante também, que é aquele grupo da Unifesp, né, que trabalha só com senhoras com perda óssea, e a gente usa bastante esse teste aí e dá bastante resultado. Uma coisa que é importante, né, esse último caso que eu mostrei, ela tem todas esses parâmetros que eu coloquei, ela tem bioimpedância. Então, não é só do que ela acha, ou só o teste de antropometria, não, ela tem a bioimpedância em todas essas fases, então ela fez um acompanhamento bem interessante aí para preconizar isso. Tá, já. Obrigada.
Aulão. Obrigada a você das considerações. Adri, Diga. deixa eu te falar, assim, como médica, né, às vezes eu vejo os pacientes que estão há muitos anos fazendo pilates, a gente fica, putz, será que pilates? A nossa dúvida, acho que tem muita correlação também com os diferentes tipos de pilates que existe, né? Então, assim, o paciente fala que faz pilates, mas ele faz pilates com quem? Eu acho que é importante a gente indagar isso, né? Porque às vezes, por exemplo, eu já fui em pilates na academia que era um alongamento. Né? Então, essas aulas em academia que não tem aparelhos, que é aula só no solo, e que tipo, a professora fica lá meio que com 20 alunos que não é pilates, entendeu? Aí eu já fui em pilates, onde eles tinham a aula em academia mesmo, mas eram com aparelhos, era assim, uma professora e menos alunos. Então, acho que tem muito disso, né? Acho que por muito tempo a gente viu um pilates que não era um pilates de verdade, e agora o professor de pilates está aumentando mesmo a intensidade, né? Hoje os pilates estão melhores e acho que a gente tem que tirar esse preconceito que a gente tinha contra o exercício mesmo, né? Excelente essa sua colocação, Lu, porque não é só o pilates, né? Eu trouxe aqui um caso de pilates, mas o yoga, o funcional, tem outras modalidades, né? Que às vezes os SESCs ou a academia tem umas siglas lá, enfim, não importa. Tem que ser uma atividade que consiga modular a carga. E o importante, pode ser no Pilates, pode ser no funcional, pode ser no que for, é ter um profissional que saiba modular essa carga, porque tanto o osso quanto o músculo, eles vão agir sobre estímulo. E até a musculação. Quantas vezes a gente não vê o aluno, o William falava muito nisso, né, o William Komatsu, aquela periodização que você fica 3 meses fazendo isso, o mesmo exercício, não serve para nada, porque o corpo se adapta muito rápido, então a gente precisa estimular. Então, a gente fala a musculação dá resultado, mas a musculação, quando não é bem feita e bem assistida pelo profissional, ela também não vai dar resultado. É que ela está nos estudos, e realmente, como ela é mais fácil de mensurar, a carga é mais fácil de ter controle, então ela acaba tendo resultado, mas ela também precisa ser bem feita. Ela também, um profissional de educação física que tem numa sala de musculação 20 alunos, ele não vai conseguir modular a carga, ele não vai conseguir corrigir postura. Então, não é exatamente a modalidade, né? É isso que eu quero que a gente tome como provocação. Qual é esse profissional, como é que você vai fazer? E é uma coisa que a gente fala sempre aí no ambulatório, você perguntar para o seu paciente como ele faz o exercício. Eu faço pilates, mas me conta como é que é essa sessão de pilates. Como é que é essa sessão de musculação? Quando ele começa a contar, você já vê que ele mais para do que faz, que ele vai lá mais para conversar, que não é mudar da carga, que não tem uma atenção à postura. Então, não é o Pilates, não é a musculação, não é o CrossFit, não é o formato com que isso vai ser ministrado e principalmente o comprometimento que isso vai causar na vida do paciente, do aluno. Né? Ele não pode sair da aula e esquecer que o corpo dele existe e se jogar numa cadeira para trabalhar de qualquer jeito. Ele não pode sair da aula e sentar e ficar sentado o dia inteiro, não levantar nem para beber água, nem fazer xixi quase. Então, a aula tem que agregar algum valor para ele. Papo de coach, né? Mas não é. A aula tem que mexer mesmo no estilo de vida, porque se a gente ficar só em cima da aula, é 1 hora só. Não é nada perto dos 20 e tantas horas que a pessoa tem na vida, né? No dia. Então, a aula e o profissional, eles têm que ser muito afinados com o que é necessidade do cliente, do paciente. Eu vi nos dois casos, né, que teve essa intenção do treino resistido. A gente sabe que tem um benefício, né, para ganho de massa muscular. E o papel do treino aeróbico na osteosarcopenia, assim, o que a gente tem, sabe? No estímulo da massa óssea, o aeróbio é pelo impacto mesmo, né? Porque o impacto constante, ele vai estimular a remodelação. E na idade do paciente, de 82 anos,
o ganho de massa óssea é muito pequeno. Ele até que teve, mas ele também não era só exercício, ele também tomou medicamento para a massa óssea ser restabelecida. Mas nessa idade, o ganho por exercício e até por medicamento, a gente já teve uma aula só sobre isso aqui, mas é muito, né, é muito pequeno. Então, o que a gente tem que fazer é estimular para aquela massa óssea não se perder, já está ótimo. E o aeróbio, ele tem esse impacto que ele vai proporcionar esse estímulo aí. Obrigada. Obrigada a vocês. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A parte psicológica, sabe, nessa idade principalmente, se o Mauro quiser comentar, eu vou ficar bem feliz. Mas a parte psicológica é fundamental, porque uma família que apoia toda essa atividade, por exemplo, desse indivíduo que eu mostrei, nossa, é uma coisa até rara, porque as famílias, muitas vezes, elas acabam colocando o idoso numa condição muito frágil, que ele não pode fazer nada, que ele não vai fazer, ou se tem um cuidador, né? Eu trabalho bastante com idoso que tem cuidador. E uma coisa que eu sempre falo para o cuidador é: você não pode fazer as coisas por ele. Você não está lá para fazer por ele. Você está lá para estimular ele a fazer. Então, se ele consegue amarrar o sapato ainda, deixa ele amarrar o sapato. Se ele consegue colocar a calça sozinho, ele tem que colocar, tomar banho sozinho. Todas essas atividades da vida diária que são possíveis ser estimuladas para retornar a serem feitas, ou que ainda são feitas, a gente não pode desestimular. E muitas vezes o cuidador, naquela ânsia de justificar a presença dele ali, ele acaba fazendo pelo idoso, fazendo pela pessoa. Isso é péssimo. Além da questão psicológica, eu não entendo disso, mas deve ficar super abalada. Pô, você não conseguir mais amarrar o seu tênis, você não conseguir mais tomar banho sozinho, e todo mundo ainda achar que aquilo é legal e alguém que faça para você. Tem a questão do movimento mesmo. Quanto menos fizer, menos vai fazer. E aí vira uma bola de neve ao contrário, né? Do lado ruim. Muito bom. O Mauro vai falar? Quer falar, Mauro? Nós tratamos de um paciente que ele foi até 102 anos. E aí a gente acompanhou essa frustração do idoso quando ele não consegue mais fazer coisas, né? Ele era um senhor que vivia sozinho, né? Se orgulhava disso, não gostava de ninguém junto dele. E aí, a partir daquele momento que ele começou a usar fralda, né? A gente acompanhou ele desde esse momento, que era difícil para convencê-lo, né? Para que ele pudesse entender que ele agora era dependente. E aí, no caso dele, ele teve vários cuidadores, né? E é isso que você está falando. É isso mesmo. O cuidador, ele quer fazer, quer justificar a presença dele. E muitos absorvem essa dó do paciente, né? É aquilo que a gente fala com os residentes aí para não absorver, né, quando o paciente vem com uma voz calma, que ele entra no coração das pessoas, se deixar. Então, a melhor coisa que tem é cada profissional fazer o seu trabalho. Por quê? Porque a pessoa que vem fazer os exercícios com ele, ela já vem com aquele propósito. Então, ela não tem pena, não tem dó. Né? Porque a coisa, quando o cuidador que fica com a pessoa, ele absorve tudo isso. A gente precisa também cuidar do cuidador, porque é muito difícil, né? É muito pesado para a pessoa que fica o tempo todo. Então é isso. Acho que todos temos ainda algumas coisas para aprender, porque ainda é uma fase que a gente não tem tanta experiência assim, né? Nossa estimativa de vida vem aumentando, mas a gente não foi educado nem nas faculdades, nem socialmente para ter esse idoso ativo. Então a gente tem que virar a chavinha aí e ter um pouco mais de
de conversa, eu acho mesmo. Eu acho que é isso.